Paz do Senhor, meu amado, trago mais uma mensagem da parte de Deus para edificar a tua vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Um assunto escatológico que aponta para o tempo do fim. E essa mensagem está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e as outras 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite de reserva consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, assim como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: nos dá um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam: de jeito nenhum, para que não falte a nós e também a vós. E depois aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas partido para comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus pelo poder dessa palavra. Querido, esse tema é um tema atual. Sinais que apontam diretamente para a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós saberemos que o momento final vai chegar. Há uma promessa. Jesus disse que em breve voltaria. Jesus, quando profetizou diante daqueles povos, ele sempre usou como referência assuntos daquela cultura, algo que eles pudessem compreender. E Jesus apontou naquele momento para algo que estava prestes a acontecer. Em um futuro bem próximo, aquela sinagoga, aquele templo chamado Templo de Herodes, seria destruído. E 70 anos depois, aquele templo foi destruído. Jesus falou que muitos falsos profetas e muitos mestres se levantariam. Alguns chamando-se do próprio Cristo e que enganariam a muitos. Jesus também profetizou conflitos dentro do lar, relacionamentos sendo destruídos por causa de contendas entre casais e no relacionamento entre pais e filhos. Jesus profetizou que haveria guerras e rumores de guerras. E nós temos visto isso. Guerras civis, ameaças de guerras. Jesus profetizou que haveria fome sobre a terra e muitos terremotos, assim como pestes e pragas. No ano de 2019, houve um derramamento de lama em Brumadinho que matou muitas pessoas. Alguns meses depois, os oceanos, principalmente no litoral do Nordeste, foram atingidos por óleo, poluindo os mares. Um pouco mais depois veio a queimada da Amazônia. Isso tem acontecido de vez em quando.
praga de gafanhoto atingindo a Argentina, terremotos atingindo a Indonésia, os países da Ásia e o México. E nós temos também contemplado algum tempo bem antes, algum tempo bem recente, furacões atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A violência tem aumentado demais, o desamor. Uma das profecias de Jesus era que iria se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos seria esfriado. Então Jesus apontou para muitos sinais e ele fez referência às dores de parto de uma mulher grávida. No princípio, as dores não são tão constantes. É uma dorzinha aqui e outra ali. Mas nos últimos meses, no último mês, os sinais e as contrações seriam bem mais fortes. E trazendo aqui como sinais, não haveria essa intercalação de tempo tão grandioso, mas constante, um após o outro. E nós vemos os sinais aumentarem a cada dia, sinais de destruição, de poluição, de violência, de desamor, aonde o amor da humanidade tem se destruído. O desrespeito, a falta de princípio e a falta de caráter, a imoralidade tem se espalhado sobre a face da terra. E tudo isso, querido, aponta para o iminente tempo do fim e para a volta de Jesus. Jesus profetiza mais um sinal, e esse um dos mais importantes, que a palavra do Senhor seria pregado em todas as nações. No capítulo 24, no versículo 14, diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O sinal dos mais importantes que apontam diretamente para o tempo do fim, exatamente a propagação do evangelho. Deus dará oportunidade para que todos tenham conhecimento da sua palavra, tenham conhecimento do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, para que as pessoas creiam. Isso só mostra a fidelidade de nosso Deus para com todas essas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não é posição, não é status, nem classe social, não é a raça dessas pessoas, se ela é negra ou se é branca, se é asiática. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todas as pessoas são importantes. E a palavra do Senhor diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que diz a palavra de Deus. Então Deus não faz diferenciação entre uma pessoa e outra. Deus é justo e Ele dá a mesma oportunidade para as pessoas, para que elas se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para Ele, enquanto ainda dá tempo. É o que a palavra do Senhor nos diz. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se volte ao Senhor, que é fiel e justo para perdoar. Esse é o nosso Deus que é justo, um Deus mais do que fiel. E Deus nos ministra, Jesus nos ministra essa parábola na intenção de nos alertar, de fazer com que cada um de nós fique vigilante em relação a todos esses sinais. Jesus usa o exemplo das 10 virgens, se referindo a todas as pessoas, inclusive, principalmente para a igreja. Virgem é uma simbologia de pureza. Virgem também na Bíblia aponta para a igreja. A igreja é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja.
A virgem, a noiva de Cristo, ela precisa estar ataviada, adornada, com vestes de santidade, porque em breve haverá um casamento. Nessa passagem fala de bodas. Jesus vai voltar, o noivo, o esposo, para se casar com a sua igreja. E ela precisa estar adornada em santidade. A virgem louca, querido, é uma igreja superficial, que nunca teve um relacionamento genuíno ou verdadeiro com Deus. Mas se corrompeu com a negligência, buscando muito mais os prazeres da vida, ao pecado, e não permaneceu nesse relacionamento verdadeiro com Deus. Porque é uma igreja que prefere ficar em cima do muro, ora com o pé no mundo e ora com o pé dentro da igreja. Por isso que quando fala aqui nessa mensagem das virgens loucas, você vai ver o descuido delas. Elas levaram somente as lâmpadas. Lâmpada aqui é uma simbologia de vida espiritual. A virgem prudente, ou seja, a igreja genuína, a igreja verdadeira, ela precisa estar com a sua vida espiritual em dia. O seu relacionamento com Deus precisa estar em dia. E como isso acontece? Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de exercício na obra, uma vida de louvor e de adoração ao Senhor, um relacionamento verdadeiro com Deus. E principalmente, separação do pecado. Então, quando fala de lâmpada, fala de vida espiritual. Quando fala de azeite, e a gente vê nessa mensagem que as loucas não tinham azeite de reserva, levaram somente a sua vida espiritual bagunçada. E o Espírito Santo é que nos dá discernimento. O Espírito Santo é que nos guia, nos orienta pelo poder da palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como é que eu vou acertar o caminho andando em trevas? Eu preciso da palavra que me guia e do poder do Espírito Santo, da unção sobre a minha vida. E essas mulheres mostraram o seu descuido, estavam despreparadas. E quando resolveram buscar comprar, já era tarde. Isso mostra mais outra coisa, a falta de pontualidade dessas mulheres, porque chegaram atrasadas. Além de descuidadas, chegaram atrasadas para o encontro com o noivo e encontraram a porta fechada. E aqui é mais um alerta de Jesus em relação à nossa vida espiritual, para que não fique bagunçada. Nós precisamos estar com a vida espiritual no altar do Senhor. Precisamos ter um relacionamento com Deus agora, nesse momento, e nunca deixar as coisas para depois. Tem muitas pessoas que se comportam como essas virgens loucas, e quando Jesus voltar, essas pessoas vão estar com seu relacionamento superficial, não vão se encontrar dentro da vontade de Deus, e vão bater na porta pedindo para que o Senhor abra a porta, e o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Que palavra mais dura e mais pesada a vinda de Jesus. E a gente ainda vê mais uma coisa aqui: além de descuidadas, além de negligentes e com falta de pontualidade, parece que as prudentes não se comportaram com a caridade, mas isso não é verdade. Quem não se comportou como igreja, como virgem, como noiva de Cristo, foram as infiéis, as loucas.
porque além de despreparadas e descuidadas, porque não levaram azeite para colocar lá nas lâmpadas, para que as lâmpadas continuassem acesas e não errassem o caminho, porque era meia-noite, elas pediam emprestado um pouco do azeite das outras. Então não era justo que as prudentes pegassem o azeite que elas tinham, ou seja, não era justo que elas se dedicassem uma vida toda, com sua vida no altar, se dedicando à obra de Deus, buscando uma vida de oração e relacionamento verdadeiro com Deus, e pegasse aquilo que elas conquistaram durante uma vida toda e repartisse com aquelas que não deram valor às obras de Deus, que viraram as costas para Deus e que no último momento quiseram resolver tudo. Tem tantas pessoas que fazem isso, deixam sempre para o último momento para resolver as coisas, se atrasam para os encontros, fazem com que Deus espere em elas, quando na verdade somos nós que devemos esperar em Deus. É terrível você deixar Deus esperando. Você está dizendo para Deus que Ele não é a pessoa mais importante da tua vida. Você está dizendo que aquilo que você faz é mais importante do que Ele. Aquilo que você busca é mais importante do que Ele, quando não é essa a verdade. Deus é a pessoa mais importante e é isso que nós precisamos compreender em nossa vida. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 em diante, fala da oferta de Caim e de Abel. Abel trouxe das primícias, a primeira parte, uma oferta ao Senhor, e Deus se agradou da oferta de Abel. Depois Caim trouxe uma oferta nos últimos tempos e entregou ao Senhor, e Deus não se agradou da oferta de Caim. Caim se irou, teve inveja de Abel e desejou no seu coração matá-lo. Será que Caim iria ter outras oportunidades para se corrigir diante de Deus? Claro que teria. E Deus ainda deu uma oportunidade, Deus ainda deu uma palavra de conforto e de consolação para ele, dizendo: eis que o pecado está na porta, mas a você cabe dominá-lo. Deus sonda os corações. Deus vem com seu Santo Espírito e nos convence do pecado. Mas Caim não ouviu a Deus. Preferiu seguir o seu próprio caminho e matou Abel. E a palavra do Senhor diz que o sangue de Abel clamou desde a terra por justiça. E o que Caim viveu? Derrota. E transferiu essa derrota para os seus dependentes. Uma vida, querido, de superficialidade, uma vida de desprezo para com Deus, é uma vida de derrota. Caim viveu tudo isso. Isso não é o desejo que eu tenho para a tua vida, em nome de Jesus. Deus não tem prazer, querido, que a nossa vida seja uma vida de miséria, de mendigagem, uma vida de superficialidade, de vazios. Não. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. E não há melhor para a nossa vida distantes de Deus. Porque eu estou todos os dias, todos os domingos, todos os cultos na presença do Senhor, mas eu posso me comportar como um crente girafa. Eu estou dentro da igreja, mas a minha cabeça está lá fora. E isso é terrível. É se comportar como um crente girafa. Está dividido, querido, isso é terrível. Porque casa ou reino dividido não prospera. Então, querido, eu não desejo que você viva essa derrota, que fica em cima de um muro. Não agrada a Deus. Está dividido. A palavra do Senhor diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, porque há de agradar um e desprezar o outro. Não devemos servir a dois senhores. Estar divididos, querido, isso significa derrota. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos vigiar, ficar atentos para os sinais. Estar com a lâmpada acesa, estar com azeite de reserva, isso simboliza uma vida
de oração, uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento verdadeiro com Deus, diferente de uma vida superficial, de uma vida vazia. Não fique essa pessoa pensando que vai ser curada em sua alma, não fique pensando essa pessoa que vai ser ouvida por Deus, porque, querido, não vai ser ouvida, infelizmente. Deus nos deu a mesma oportunidade, Deus nos ama, e nós precisamos, querido, honrar a Deus, buscar a Deus em primeiro plano, nunca deixar Deus por último, e louvado seja Deus por isso, querido. Eu quero ministrar essa palavra ao teu coração, que está lá em Tiago, explicar para você que nós não devemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje, porque Deus nos deu esse momento do agora. Nem o hoje completo nos pertence. Nós vivemos debaixo da graça e nós não somos consumidos pelas suas infinitas misericórdias. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 4, no versículo 13: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã fazemos isso, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. No versículo 15: Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O comportamento verdadeiro que nós devemos tomar é perguntar a Deus: Deus, toma conta do meu dia, me faz prosperar, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não fazer plano. Porque a palavra do Senhor diz que muitos são os planos do coração do homem, mas é o Senhor Deus que dá progresso aos nossos sonhos. Se não for da vontade de Deus, querido, a nós só pertence esse momento do agora. E é em cima do agora que Deus está fazendo um apelo para que você vigie, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não fique pensando você que você tem o controle da vida. Você não tem. O controle pertence a Deus. As estações e os tempos estão nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de tudo. E nós precisamos estar no centro da sua vontade. Nunca dizer, amanhã eu vou fazer isso. Eu vou deixar para amanhã para visitar a igreja, para visitar esse irmão. Não, o amanhã não nos pertence. O que nos cabe e o que nos pertence é esse momento do agora. Então eu faço um apelo para você: se arrependa dos seus maus caminhos, se converta, querido, verdadeiramente ao Senhor, que o Senhor é fiel e justo para perdoar. Se comporte como Salmos 1. A palavra do Senhor diz que nós somos homens prudentes que meditam na palavra de dia e de noite. Somos como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem nem murcham, mas tudo quanto fizerdes prosperará. Essa é a palavra que eu delego na tua vida. Tudo quanto tu fizerdes prosperará. Querido, em nome de Jesus, o inimigo não vai colocar pedras e barreiras para impedir a ação de Deus na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, você vai entrar pelas portas. Em nome de Jesus. Amém? Você não vai ser daqueles que vão ser colocados do lado esquerdo para serem lançados lá no lago de fogo de enxofre. Não, você vai ser daqueles que vai ser colocado à destra do Senhor. E o Senhor vai dizer para você: entrai no gozo do teu Pai, Filho amado. Amém? Louvado seja Deus por isso. Que virgem é que você é? Da parábola das 10 virgens. Eu declaro em nome de Jesus, você é uma virgem prudente em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração e no teu espírito. Amém? Eu quero orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa, meu Deus, cada amado que está ouvindo essa mensagem. A tua palavra é moderna, é atual. Existe, Senhor, uma palavra declarada, profecias e sinais que apontam para a tua iminente volta. Ó Senhor, conforta o nosso coração e nos fortalece.
que nós possamos, meu Senhor, permanecer firmes e nos preparar, ataviados, Senhor, para o casamento, com santidade e com pureza. Vem, Senhor, Maranata, agora vem, Senhor Jesus, vem nos abençoar e que nós possamos, meu Senhor, estar preparados para a Tua volta. Repreende todo o mal, Senhor, toda pedra de tropeço, todo impedimento para o nosso crescimento espiritual. Que a nossa lâmpada continue acesa, que o nosso louvor seja sempre, Pai, colocado em nossos lábios, um hino novo de cântico ao Senhor, de adoração. Que nós possamos Te louvar todos os dias e compreender que o Senhor é tudo em nossas vidas. Assim, Senhor, Te agradeço no nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um em seu lar, em sua família, em seus caminhos, em seu trabalho, em sua saúde, Senhor. E lança por terra todos os grilhões, que todas as cadeias sejam rompidas em nome de Jesus e traz a verdadeira liberdade para a vida dos Teus filhos. E é em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo que eu oro, Te agradecendo no nome de Jesus. Receba o poder dessa palavra no Teu Espírito em nome de Jesus. Fique na paz, querido. Até mais.